Bom, então vamos lá, né? Vocês podem ver no canal, eu tinha gravado o primeiro vídeo, né? A primeira audioaula sobre os estudos em Dalcídio Jurandir. E aí eu publiquei aí no Chove nos Campos de Cachoeira, né? Que foi a nossa primeira análise aí. Foi muito boa, inclusive. É, E aí passou um pouquinho de tempo, eu não publiquei mais, né? Já faz mais de 3 semanas que esse vídeo primeiro tá aí e eu não publiquei a continuação, né? Porque, como eu disse nesse primeiro vídeo, se você assistir, nós iremos fazer toda a análise, né, do ciclo do extremo norte do Dalcídio Jurandir. E passaram-se já 3 semanas e eu não publiquei nada, nem outro vídeo, etc. Porque também a correria do dia a dia, trabalho, sei o que, tarará, estudos. E agora eu tô gripado, então acaba que a gente fica meio assim, meio impossibilitado de fazer certas coisas, né? Mas estamos aqui, né? Vamos continuar, como eu disse, essa proposta dos estudos dalcidianos, né? É de analisar todo o ciclo do extremo norte, que são 10 romances, né? E se vocês ouvirem, né? A primeira aula aí que está aí disponibilizada sobre o romance Chove nos Campos de Cachoeira, eu fiz uma coisa mais, sei lá, minha didática foi assim meio crua, falei muito pouco do romance e tal, falei de uma forma mais geral e não específica. Só que eu estava refletindo comigo, eu falei assim, não, eu preciso pegar algumas partes, alguns trechos da própria obra do Dalcídio, mostrar para eles de uma forma que eles compreendam o porquê que o Dalcídio Jurandir é um escritor muito bom e porquê que seu estilo é singular, né? Não tem igual. E aqui que eu decidi? Eu decidi pegar a cultura e a experiência literária dentro das obras de Dalcídio Jurandir, né? E mostrar para vocês. Por exemplo, agora nós iremos analisar o segundo romance do ciclo do Extremo Norte, que é Marajó, de 1947. Então, eu até escolhi uma parte, porque de todos os romances do Dalcídio Jurandir, o Marajó é meu preferido. E eu peguei uma parte que eu acho muito singular, que já está no primeiro capítulo, bem no começo da obra. E eu irei lê-la e mostrar para vocês o que é a cultura e experiência literária dentro da obra do Dalcídio e dentro do universo macro da literatura brasileira ou da literatura em geral. Primeiro, uma coisa que é muito interessante a gente pensar é o seguinte: cultura e experiência literária é uma coisa que nós temos que destrinchar, né? Primeiro, o livro não é cultura, né? Tem muitas pessoas que dizem, ter livros é cultura. Não, ter livros é você simplesmente ter livros, né? O livro, ele é um objeto, descartável, inclusive, né? O livro é um objeto, uma coisa, né? Cultura é outra coisa. Cultura é quando você consegue extrair algo daquilo, né? Quando você consegue extrair algo daquilo. Fora disso, é somente um livro, um objeto. Então, cultura, o Jorge Luiz Borges, né, o grande escritor argentino, ele vai dizer isso no seu livro Ficções, né, que o livro só é livro de fato e ele só se incorpora em livro em expressão cultural quando você consegue tirar alguma coisa dele. Isso é cultura. E a experiência literária é quando o leitor, né, embebido da leitura, né, ele consegue ter uma experiência física, uma experiência emocional, moral, simbólica da obra do autor quando ele está lendo, né? Você está lendo, por exemplo, Machado de Assis e você se sente naquela situação, você vive aquela situação, você conversa com os personagens, você sente muitas vezes o que os personagens estão sentindo. Então isso é experiência literária. Por exemplo, eu, Wesley, nunca fui na França. Nunca pisei na França na minha vida. Não sei falar francês. Entendeu? Estou aprendendo por agora.
Tô pegando um francês bem tranquilo, tô começando a ler as obras, porque o francês é uma língua ali que está em conversa com a língua portuguesa, né, pela sua sintaxe. Mas eu nunca fui na França. Como muitos de vocês também não foram na França. Mas quando você lê Madame Bovary do Gustave Flaubert, ou você lê Os Miseráveis, Les Misérables do Victor Hugo, ou quando você lê O Conde de Monte Cristo do Alexandre Dumas, você vai percebendo que ali você pode ter uma experiência literária. Outro romance que eu gosto, do Vermelho e o Negro, né, do Stendhal. Você começa a ter uma experiência, né? Você nunca pisou na França, mas de repente numa leitura, numa escrita, numa forma, numa descrição muito importante, você fala assim, poxa, eu tô perto da Torre Eiffel, né? Eu tô perto da Torre Eiffel, eu tô andando nas ruas parisienses, etc. Do mesmo modo, quando você vai ler, por exemplo, Herman Melville, você vai vendo, poxa, eu tô, né, nos Estados Unidos da América, ou no próprio Brasil, né? Ah, eu tô lendo o Dalcídio Jurandir, eu tô na Ilha do Marajó, eu tô tal. Então a experiência literária é quando o leitor ele consegue, a leitura consegue incorporar no leitor uma experiência que vai além das sensações. É como se você estivesse realmente presente no local, como se realmente estivesse sentindo as sensações. Eu tenho uma amiga muito querida, né? A Beatriz, ela diz que quando ela lê romances policiais, por exemplo, e quando a escritora é boa, por exemplo, a Agatha Christie, né, que é uma grande escritora dos romances policiais, ela diz que parece que ela, às vezes, ela é a criminosa e parece que ela, às vezes, ela é a policial que está investigando, às vezes ela é uma pessoa totalmente alheia àquilo, que só está observando, etc, etc, né? Isso só se dá pela experiência literária. E como ter essa experiência literária? É simples. A experiência literária, ela se mostra quando você consegue captar no texto as devidas peculiaridades. Quando você, eu sempre digo, leitura é uma coisa que se faz lentamente, lentamente. Não adianta você ler com pressa, rápido, porque você lendo com pressa, rápido, apressado, você vai perdendo alguns times, você vai perdendo algumas noções de tempo, de temporalidade, que é diferente de tempo, de imagética, de imaginativa, que isso vai prejudicar e você acaba por não entender o texto, né? Tem muita pessoa que fala assim, olha, tem escritores que eu leio repetidamente as páginas, né? Eu leio duas vezes a mesma página. Ora, essa pessoa é porque muitas vezes essa pessoa não faz uma leitura com calma, com a devida, observando realmente o porquê daquela vírgula, porquê daquele ponto ali, o que que ele quer mostrar, o que que o autor quer mostrar para o leitor, etc, etc, né? Então, a primeira coisa para você ter uma leitura bem feita, para você ter uma experiência literária, para você absorver um pouco da cultura e experiência literária que aquele autor está querendo te proporcionar, a primeira coisa que você tem que ter na mente é que eu preciso ler com calma, sem pressa. O livro, eu sempre digo, o livro não vai fugir de você, o livro não vai sair correndo. E você tem todo o momento, né? Você tem todo o tempo do mundo. Eu sempre digo, leia quando você tiver, apesar que eu leio até sem tempo, mas enfim, leia quando você tiver um tempo largo, porque aí você não precisa fazer aquela leitura corrida, etc. Não, você lê com calma. E mesmo se você tiver, por exemplo, em qualquer circunstância, ler com calma é muito interessante. E ler lentamente é mais interessante e é mais. E você vai ter mais uma, uma noção de tempo, de espaço, assim, de experiência, igual eu estou falando, de tudo assim da leitura, porque você está lendo com calma, você não está com pressa, etc, né? Antigamente eu lia com muita rapidez, muita rapidez. Eu pegava o livro e pá, 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 pá. E no final do livro eu falava assim, rapaz, eu não entendi nada, caçarolas desse livro. Ou se não, eu falava que o livro era chato, porque na realidade eu tinha lido com
com pressa, e às vezes, e quando a gente lê com pressa, parece que a gente não percebe é, é, as sutilezas da escrita, né, do autor. Você não percebe a consistência. Não, consistência não é a palavra, tá? Consistência é um vício de linguagem. Como aqueles refrões idiotas baratos que a gente ouve por aí, quando você vê, quando você pega, quando você tem noção, você está cantando. Consistente é uma dessas palavras que quer dizer alguma coisa ou não quer dizer nada. Mas enfim, não é consistente não, mas determinadas descrições, determinadas coisas que o autor escreve, você fica mais acercado, mais tocado, mais sensibilizado, mais comovido com a forma que ele vai escrever. E é isso que é a experiência literária. A experiência literária é isso. A literatura, ela vai chegar em você e ela quer te comover, comoção. Porque se não fosse assim, não existia literatura. A literatura, o grande, por exemplo, o que a história estuda? Qual que é a matéria-prima do historiador, por exemplo? É o tempo, né? O tempo este vivido, ou seja, o tempo passado. O historiador não estuda o tempo presente, ele estuda o tempo passado. Então, a matéria-prima do historiador é o tempo. Qual é a matéria-prima, né? Qual é a matéria-prima de um gramático? Ué, a matéria-prima de um gramático é a palavra, certo? É a palavra, em qualquer circunstância. Qual é a matéria-prima do literato, que somos nós, as pessoas que leem, etc., e do leitor? Qual é a matéria-prima? A matéria-prima é a alma humana. É a alma humana e suas diversas agonias. É a alma humana, é o homem. A matéria-prima da literatura é a alma humana, é o homem. A matéria-prima do literato é a alma humana, o homem. Não tem outra coisa. Ah, mas o autor ele fala muito de objetos, ele é muito simbólico. Sim, mas mesmo assim é a alma humana que ele quer retratar ali. Independentemente do que você achar, ele quer retratar a alma humana em suas variadas noções de tempo, de espaço, de local, do psicológico, etc, etc. Então, cultura e experiência literária é isso. E lógico, a literatura ela não te dá nada de graça. Eu falei isso na primeira aula. E eu sempre digo isso. A literatura não te dá nada de graça. Nada. Absolutamente nada. A literatura quer que você procure, que você viva, que você realmente, né, tenha uma relação muito íntima com o texto para que você possa ter experiência e cultura literária. E você só tem isso quando você tem muita leitura. Por isso que é necessário nós lermos muito. Quanto mais lermos, é melhor. Por quê? Porque aí você vai se acercando, você vai chegando a esse nível de cultura, de experiência literária, de relação íntima com a obra, com a escrita, com tudo que vocês imaginarem, né? Então é necessário que, além de nós lermos muito, é interessante que nós lermos com calma, com paciência, etc, etc. Bom, como eu disse, a partir de agora, né, que é agora que a gente vai pegar aqui o Marajó, que é o segundo romance do ciclo do Extremo Norte, eu irei pegar algumas partes que eu acho muito importante para a gente comentar, e dentro dessas partes muito importantes que eu irei comentar, nós iremos analisar a cultura e a experiência literária nas demais obras do Dalcídio, porque aí a gente tem um panorama muito maior do que é a literatura dalcidiana, e vocês vão ter, assim, podemos dizer assim, um arcabouço, vocês vão ter pelo menos um guia primário para que vocês peguem a obra e possam lê-la. Tá? Bom, e essa cultura experiencial que eu vou ler aqui, que é uma parte, está na página 3 e página 4. Página 2 e a página 3, né, do romance Marajó. Que a minha edição é da Sejup de 1992 e ela é em PDF, né? Porque ainda eu vou mandar encaderná-la.
Mas infelizmente é isso. A literatura do Alcide Jurandir, por não ser divulgada, infelizmente, principalmente aqui no estado do Pará, que é o estado dele, você tem que. Eu, para encontrar essas obras, eu tive que comprar, tive que achar esses materiais, é, né, em domínio público. E hoje eu estava até pesquisando aqui no Google se tinha um Romance Marajó, não tem mais, eu simplesmente não encontrei. Então eu peguei esse documento aqui, né, esse livro que tem 180 páginas e guardei as sete chaves, né, no meu computador para não ter o perigo de, sei lá, de eu perder esse negócio aqui, que se perder já era. Então, infelizmente é isso. Eu quero depois pegar todas as obras de Dalcir Jurandir e fazer uma edição, uma tradução minha especial, uma tradução minha e depois disponibilizar, colocar online para todo mundo só clicar lá e baixar, né? Porque eu creio que a literatura dele deve ser divulgada, divulgada mesmo, tá? Então, é uma parte, essa parte que eu vou ler aqui agora e para que a gente preste, que nós prestemos bastante atenção, para que nós tenhamos uma experiência, uma cultura literária, ela é um pouco grande. Ela é um pouco grande. Eu só vou explicar para vocês o contexto, tá? O capítulo 1 vai começar com a fala, né? Missunga, ó Missunga, etc. E lembrando que, como eu disse, a literatura dalcidiana e a literatura paraense de uma forma em geral é uma literatura baseada em diálogo. Então você tem muitas falas e o suco, o seu suco, é a matéria-prima da literatura dalcidiana, por exemplo, é nas falas. É nas falas que você vai ver muitas coisas, né, que você vai falar assim, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu estou procurando, é isso que eu estou querendo me achegar, me acercar nesse fato, né? Então ele vai começar com uma fala. Só que o que eu vou ler não é uma fala, é uma descrição. Ele está descrevendo um personagem, ele está descrevendo. Então o contexto é o seguinte: são dois personagens e um personagem em si que tem um fluxo de consciência, né, gigantesco, e o Dalcídio Jurandir capta esse fluxo de consciência é, do personagem que é uma criança e ele coloca numa descrição absolutamente importante na obra. E eu irei lê-la e a gente vai analisar, tá? Então vamos lá. Só tomar uma água aqui. Vamos lá. Cruzou as mãos sobre o peito, cerrou os olhos. Fechar os olhos assim era, em alguns dias do seu tempo de menino, sentir as mãos viscosas daquele cego do Arapinã, apalpando-o. O escuro que havia nos olhos do cego avançando sobre ele. O menino sentia ao mesmo tempo como que uma febril necessidade de experimentar a cegueira, certo de que podia com delícia abrir os olhos, de repente afastar as mãos do cego e ver. Olha que coisa interessante, né? Essa questão que o menino se acerca, né? Se acerca podemos dizer assim, dessa deficiência desse homem cego, mas ele se acerca desse sentimento, dessa experiência, dessa sensibilidade, dessa coisa sensitiva, né, podemos dizer assim, que ele tem, que ele fala, né, o menino sentia ao mesmo tempo como uma febril necessidade de experimentar a cegueira, né? Eu acho que todo mundo, a gente já teve essa experiência, né? Poxa, como é que ser cego? Eu, quando eu era criança, às vezes eu fechava os olhos e tentava andar assim pela casa assim para ver como é que ser cego. E assim, passado uns 10, 20 segundos, só assim nessa brincadeira eu ficava desesperado. Porque você não consegue ter você não come, você não tem muito as questões, sei lá, você começa a desenvolver o seu senso físico muito mais do que outra coisa. Então você sente mais, muito mais o vento, o calor, o frio. Você consegue sentir a textura das coisas, né? Pega essa experiência, né? Feche os olhos e tente ficar por uns 20, 30 segundos andando pela casa. É uma coisa muito interessante. Você vai falando, meu Deus do céu, ser cego deve ser desesperador. Porque o máximo que você sente são as sensações físicas, você não sente mais nada. As sensações físicas e do ouvir, né? E do ouvir. Porque ver você não pode, evidentemente. Eu fico imaginando, se ser cego é ruim, imagina mais ainda, né? Sei lá, você ser deficiente, você não poder andar, por exemplo. Eu amo andar. Eu amo andar, por exemplo. Se não andar, por exemplo,
Imagina você ser tetraplégico, você não poder se mexer do pescoço para baixo, ou paraplégico da cintura para baixo. Assim, a questão da deficiência é uma coisa muito complicada, é uma coisa que. E aqui o Dalcide ele coloca uma coisa muito inocente do menino, né? Porque o Dalcide ele gosta de trabalhar isso tanto no Alfredo, que é o personagem principal, como em outros personagens, principalmente criança. Eu creio que Dalcide gostava muito de criança, porque na obra dele ele trata muito da inocência da criança, né? Ele trata muito desse respeito da criança sentir alguma coisa, imitar alguma coisa, querer ter a experiência que é alheia a ela, como esse menino que queria ter essa experiência de ser cego. É, e ele fala que sentia ao mesmo tempo uma febril necessidade de experimentar a cegueira. Ou seja, poxa, como é que é, né? Veja a inocência da criança. Como é que é ser cego? Né? Como é que é ser cego? Enfim, então assim, isso é uma experiência de inocência que todos nós, como criança, a gente já teve a curiosidade. E muitas vezes, quando a gente é adulto, também a gente tem essa curiosidade, né? Aí ele continua: as antigas folhinhas que seu pai deixava marcando um tempo morto nas paredes, entre as aranhas e as osgas, tão tranquilas e íntimas como pessoas da família. Osgas, aqui no estado do Pará, são as famosas lagartixas, né? A gente chama, aqui nós chamamos de osgas, né? Eu não sou paraense, mas eles não chamam osgas, eles chamam de osgas. Osgas, bem, bem puxado mesmo, são osgas. E aí vai. Ver as mangueiras como se tivesse amadurecido os frutos subitamente. O cachorro dormindo nos velhos alguidares cheios de raízes e ervas. Feito animal fabuloso e os negros braços ao sol de Rosália, a cozinheira, partindo lenha com seu indolente vagar. Isso aqui é uma. Olha a imagem que o Dalcy Jordi deixa para que nós tenhamos aqui só uma noção. Primeiro ele fala, né? Depois ele fala dessa questão de ver, etc., da necessidade do menino, dessa necessidade febril de experimentar a cegueira. Depois ele fala, né? Olha, vamos prestar atenção nesse período, né? Ele fala: as antigas folhinhas que seu pai deixava marcando um tempo morto nas paredes. Olha essa imagem. Entre as aranhas e as osgas tão tranquilas e íntimas. Ou seja, você vê que é um local que tem uma parede, por exemplo, mofada, por exemplo, que é onde que acumula muitos desses animaizinhos. Ou senão aquele teto, não tem aquele teto de madeira, aparece muito isso, aquele teto de madeira. Aparece a osga, essa lagartixa, porque ela quer comer barata, né? Ela quer comer os insetos, né? Inclusive eu falo, nunca mate uma osga, né? Nunca mate ela, porque ela é uma exterminadora de pragas que se chama barata, né? E as aranhas, né? E não só aquela aranha caranguejeira, tá? Às vezes aquela aranha, ela parece que é transparente, não faz mal nenhum pra gente, né? E ela tece uma, né? Ou senão aquela aranha bem pequenininha, né? Quando a gente fala de aranha, a gente tem variadas espécies, principalmente no Brasil, que é um país tropical. Aí ele fala: entre as aranhas e as osgas tranquilas e íntimas, como pessoas da família. Olha a comparação que ele faz. Ver as mangueiras como se tivessem amadurecido os frutos subitamente. Olha esse fluxo de consciência, olha essa imagem que ele traz. O cachorro dormindo nos velhos alguidares, cheio de raízes e ervas. Olha outra imagem. Feito animal fabuloso, e os negros braços ao sol de Rosália, ou seja, os negros braços de uma mulher, que de nome é Rosália, a cozinheira, ou seja, agora ela tem a gente sabe o que ela faz, ela é cozinheira, partindo lenha com seu indolente vagar, ou seja, partindo lenha com o indolente vagar, ou seja, bem calmo, até, ou seja, então você tem a imagética feita, né? Você tem o pai, você tem as osgas e as aranhas, você tem essas mangueiras, né? Já vai dizer, né, que Belém é a cidade das mangueiras, né? Porque aqui tem as mangueiras gigantescas, né? As árvores, né? Se vocês foram a árvore maior aqui do estado do Pará, se chama Angelim Vermelho, né? É gigantesca. E é uma cidade das mangueiras porque prevalece, né, as mangueiras, né, esse tipo de árvore, né? E ele fala as mangueiras como se tivesse amadurecido os frutos subitamente. E nós sabemos que essas espécies de árvores, né, para que um fruto seja amadurecido, demora um tempo, às vezes demora meses, semanas e dias afins. E aqui ele fala mangueiras como se tivesse
Veja a comparação, como, né? Olha essa figura de linguagem, como se tivessem amadurecido os frutos subitamente. E eu falei dessa, como, né, a figura de linguagem que é uma comparação. É muito interessante quando a gente vai pensar, por exemplo, em questão de figura de linguagem. Porque na escola nós temos uma visão de figura de linguagem muito precária e que muitos professores, infelizmente, às vezes não entendem e não sabem explicar de maneira que o aluno possa compreender de uma forma muito mais acercada o que é uma figura de linguagem, né? Figura de linguagem, figura de pensamento, figura semântica é muito mais sofisticado que o que nós aprendemos na escola, né? Muito mais. Por exemplo, uma figura de linguagem que eu gosto muito e que ela é uma questão muito sofisticada, muito complexa de você entender, porque depende muito da necessidade da escrita, que é a metáfora, né? Muitas vezes o professor fala, isso aqui é uma metáfora, ou isso aqui é uma metonímia, isso aqui é uma prosopopeia, mas o que é realmente uma metáfora? Isso tudo depende. Depende muito das circunstâncias. Eu não posso falar, só porque tem a palavra como é uma comparação. Não, né? Não. Isso vai depender da sintaxe. Aliás, falar em sintaxe é uma coisa muito interessante, porque a maioria das pessoas não entende o que é sintaxe, né? E é muito interessante porque no Brasil a gente tem um déficit de pessoas que não sabem interpretar um texto. Né? Compreender, a maioria dos brasileiros, ou 90% da população que lê, sabe compreender. Porque compreensão de texto é uma compreensão, você vai compreender. Compreender é um outdoor que você lê e compreende. Mas interpretar um texto é uma questão sofisticada, que você precisa da sintaxe. O que é sintaxe? É o estudo da estruturação e da formação de uma frase. Então você tem que entender isso. Então quer dizer que toda pessoa que entende, se a pessoa não entender de sintaxe, ela não entende do texto. Ela entende do texto, mas ela tem um nível de compreensão somente, ela não tem um nível de interpretação. Porque muitas vezes quando a gente não tem esse conhecimento de sintaxe, né, que não é uma coisa absolutamente difícil, quando você não tem essa compreensão mínima de sintaxe, o que acontece? Acontece que você acaba que vai interpretando o seu modus operandi e não é a forma mais correta. É uma coisa que acontece com as Sagradas Escrituras, por exemplo. Muitas pessoas que leem as Sagradas Escrituras, a Bíblia, né, faz uma interpretação que não é interpretação, é uma compreensão muito tosca do texto, né? Mas enfim. Mas a figura de linguagem, como eu estava falando, é uma questão muito sofisticada. E é uma questão que você tem que abarcar a experiência nisso. E isso eu vejo uma falta dos nossos professores. Eles não pegam a literatura, eles não pegam as figuras de linguagem e não colocam no aluno como se fosse uma questão de experiência, mas uma questão só de identificação do texto, para você ganhar aquela determinada nota, etc, etc. Mas enfim. Aí ele coloca um ponto e vírgula e ele continua. O cachorro dormindo nos velhos alguidares cheios de raízes e ervas, né? Aquele cachorro ali naquela penumbra, dormindo entre raízes e ervas dessa mangueira, né? Feito animal fabuloso, e os negros braços ao sol de Rosália, a cozinheira partindo lenha com seu indolente vagar. Acho muito interessante, né? Porque se você for perceber os braços, principalmente o antebraço, né, do brasileiro comum, ele é muito marcado pelo sol, né? E eu acho muito interessante. Tem até uma imagem que é tem até essa imagem de mim que eu pego muito sol durante o dia, do meu pai, dos meus tios também, que é assim. O antebraço é tudo bem escuro. Aí você vai subindo, né? Que vem essa parte do braço que chega no ombro, é tudo clarinho. Porque geralmente a gente usa aquela camisa gola polo, né? E ela vai cobrindo essa parte do ombro e tudo mais, e não deixa que o sol pegue, né? Mas aí a outra parte fica descoberta, né? E aí fica aquela tonalidade de pele totalmente diferenciada. É muito interessante isso, né? E o Dalcídio ele mostra isso nessa parte aqui, feito animal fabuloso e os negros braços ao sol, negros braços, toda hora eu falo negros, né? Mas é negros braços ao sol de Rosália, a cozinheira, partindo lenha com o seu indolente vagar, partindo lenha, então ela vai cozinhar evidentemente no fogão movido a lenha. Lembrando, pessoal, que a obra
Marajó é de 1947. Não estamos, quando a gente está falando de Dalcídio Jandir, nós não estamos falando de uma literatura contemporânea, de imagens aqui que a gente pode. Não, gente. Fogão a lenha, antigo, né? Não é fogão a lenha, antigo, antigo, antigo. Por quê? Porque Dalcídio Jandir é de outra época, né? Dalcídio Jandir nasce em 1909, pessoal, para vocês terem noção, né? E morre antes da década de 80. Então, para vocês terem noção que a vida de Dalcídio Jandir é totalmente diferente, né, da experiência contemporânea que nós temos hoje. Ele é um camarada que nasce nos primórdios do século XX e morre morre, né, na metade do século XX. Então, temos que saber também, muito importante nós sabermos o tempo de vida do ano em que o escritor viveu. Então, as imagens que ele vai proporcionar para a gente são imagens diferentes do contemporâneo, porque é uma visão cultural, moral, espiritual, podemos dizer assim, apesar que Dalcídio é ateu, de tempo. E isso não significa, só porque ele é ateu, que não vai ter muitas imagens religiosas aqui. Tem muitas, principalmente em Belém do Grão-Pará, que é um romance muito interessante que a gente vai analisar depois. Mas enfim. Vamos continuar. Aí ele fala, né? A claridade era violenta. Nela riscava uma asa. Plantas e porcos encostados nas tábuas se deixavam dominar por um mágico torpor. Mas nenhuma realidade era mais viva que a do colo de Mariana em seus olhos fechados. O mau menino, naquele colo, se encolhia e pecava. Olha que coisa linda isso, né? A claridade era violenta. Nela riscava uma sala. Olha o sol, olha a presença do sol. Ele vai falar dos negros braços ao sol de Rosália, que ele, como eu falei, aquele braço escurecido pelo sol, mas ele vai falar dessa claridade violenta do sol, né? Tanto é que eu falo, tente às 9 horas da manhã olhar para o sol. É muito difícil. Por quê? Porque o sol ele tem uma claridade imensa, profunda, forte, né? Então ele fala, a claridade era violenta, nela riscava uma asa. Olha essa imagem, nela riscava uma asa, como se aquele sol batesse, por exemplo, dentro de uma casa assim, e ia riscando a casa, né? Por exemplo, bate na janela, o sol que bate na janela, que entra na sala e que corta o sofá ao meio. É muito interessante, né? Então, isso é uma imagem de uma claridade solar violenta, né? E ele fala, a claridade era violenta, nela riscava uma asa, plantas e porcos encostados nas tábuas se deixavam dominar por um mágico torpor, ou seja, por uma mágica agonia, né? Uma instabilidade, né? E aí ele diz, mas nenhuma realidade era mais viva que a do colo de Mariana em seus olhos fechados. Veja essa imagem, né? O menino deitado no colo de uma menina, né? E os olhos fechados, né? Aí ele fala, o mau menino naquele colo se encolhia e pecava. Olha que coisa, uma coisa também muito sensual, né? O camarada deitado no colo de uma mulher, com os olhos fechados, né? E ele é um menino mau menino, né? O mal do menino, né? Naquele colo se encolhia e pecava. Ou seja, é muito interessante. Se encolhia porque ele queria ter esse aconchego, essa proteção do colo, do seio feminino, que é, podemos dizer, um seio materno, e pecava. Ou seja, pecava, né? Porque essa questão totalmente da proibição, né? Da proibição, né? Em vez de, como eu falei, elementos religiosos, né? Bom, Dalcídio Jandir era ateu, mas ele fala de pecado, fala de moralidade, fala de cristianismo, e isso dentro da sua obra vai ser muito acercado a partir do momento que nós temos essa visão, que nós temos essa compreensão de como Dalcídio Jandir ele vai estruturando essas experiências sacro-religiosa, experiência do sagrado e do profano, nessa, né? Tem até um livro do Mircea Eliade que fala, né? O sagrado e o profano, né? Ver sua mãe também depois de um instante de cegueira, o rosto dela mais nítido, confessava melhor a amargura e a ruma crescente. Olha assim, ó, essa parte que linda. De olhos fechados,
Muito bom ouvir Sá Rosália bater carne cantando, apelidar as galinhas, conversar com os carneiros tão sujos, ensinar nome feio ao periquito, ralhar, batendo o pé, e com o vento que, mexendo nas mangueiras, vinha tirar a roupa das cordas. Interessante, né? Primeiro, de olhos fechados. Muito bom ouvir Sá Rosália bater carne cantando, ou seja, amaciar a carne, né? Hoje em dia a gente vai lá no açougue, ô, dá 2 quilos de bife. Aí o cara pega a carne, corta o bife pra você. Aí você fala, né? Pode amassar a carne, por favor? Pode, né? Bate a carne pra mim, né? Não é isso? Aí ele pega, vai lá na máquina e vai. Passa, aí passa mais uma vez, passa mais uma vez. E a carne vem toda certinha. Quando você coloca no fogo, ela, né? Ela fica macia, gostosa, etc, né? Antigamente não tinha isso, né? Você não tinha nem máquina pra isso. Então a pessoa pegava um porrete e dá ali na carne, né? Pra ter aquela carne num sentido mais amaciado. Isso é muito brasileiro. Isso é muito cultura brasileira. Isso é muito lindo. Então, esse personagem está de olhos fechados. E o Dalcídio está falando que ele é muito bom ouvir a Sá Rosália, essa mulher dos braços negros marcados pelo sol, bater a carne cantando, né? Ela tá lá batendo, né? A carne, batendo a carne e cantando, né? Como se tivesse assim, né? Enfim, um momento muito especial, né? Um momento que o personagem do Dalcídio capta essa questão. Então ela tá lá batendo a carne, cantando, apelidando as galinhas. Quando ele fala apelidar as galinhas, então ele tá lá apelidando as galinhas. Né, ou sua troncha, ou galinha feia. Né? Olha essa experiência cultural ribeirinha. Aí ele fala, conversar com os carneiros tão sujos, ensinar nome feio ao periquito, o periquito, né, papagaio, repetir, ralhar, batendo o pé, com o vento que mexendo nas mangueiras, olha o vento mexendo nas mangueiras, né, e eu já vejo aquele barulho, né, aquele, né, do vento batendo nas mangueiras, vinha tirar a roupa das cordas. O vento então batia nas mangueiras, né? Esse vento, né, tirava a roupa das cordas, que é o varal, né? Antigamente não existia nessa palavra varal, era corda mesmo, tinha uma corda assim, você via, colocava com o pregador, você colocava, às vezes nem pregador, você só estendia a roupa dentro da corda e deixava secar. Estendia a roupa dentro da corda, olha que fala muito interessante. Você pegava a roupa, colocava lá na corda e esperava a natureza, com o vento, com o sol, com a secura do ambiente, secar aquela roupa ali úmida, molhada, etc, etc. Aí continua, né? Vozes isoladas no tempo e no espaço, como aquelas folhinhas autônomas se enchendo de uma inexplicável doçura na treva. Olha isso, né? Vozes isoladas no tempo e no espaço, como aquelas folhinhas autônomas se enchendo de uma inexplicável doçura na treva. Ou seja, né? As folhas não falam, né? As folhas são o que são um objeto inanimado, apesar que tem vida. Mas aí você fala assim, mas se é objeto inanimado, logo não tem vida. Não, um objeto inanimado é que não tem movimento, que não se move, mas tem vida porque respira, né? Lembremos a fotossíntese. Então, vozes isoladas no tempo e no espaço, como aquelas folhinhas autônomas, se enchendo de uma inexplicável doçura na treva. Olha até que Dalcide escreve bonito, né? Missunga, nessa interina cegueira, punha-se a indagar se as aranhas o espiavam. Ó, aranha de novo. Se as aranhas o espiavam ou se podiam desprender as folhinhas ao vento, desfolhar os dias, as semanas, os meses, soltar o tempo, recuperando-lhe a vida sem limite. Olha que lindo isso, né? Desprender as folhinhas ao vento, desfolhar os dias, as semanas, os meses, soltar o tempo, recuperando a vida sem limite. Ou seja, a vida, ela é isso, né? Ela vai se desprendendo. A vida é como se fosse. O que, que o Dalcite quer falar aqui? A vida é como se fosse uma grande árvore, um angelim vermelho, uma mangueira. E dentro dessa mangueira a vida vai se desprendendo. As folhinhas, que são essas experiências que nós temos no dia a dia, no tempo, no espaço, vai se desprendendo ao vento, desfolhando os nossos dias, as semanas que se passam, os meses, os anos. Solta-se o tempo, recupera, né, a vida sem limite, né? E a vida é sem limite.
Eu sempre acho uma frase engraçada. Meu pai repetia muito isso quando eu era mais novo. Você tem que ter limite, né? A pessoa tem que ter limite. E não, a vida não tem limite, né? A vida é. Eu acho que o único limite da vida é a morte, né? Eu acho que o único. Eu acho que nem a morte é o limite da vida, porque existe a vida eterna, etc. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse caso porque eu vou viajar na maionese. Mas é isso, né? Olha que lindo, né? Punha-se a indagar se as aranhas o espiavam ou se podia despiar. Olha, punha-se a indagar. Ou seja, será que as aranhas ainda estão observando? É igual eu falei daquela imagem, né? Aquele teto da casa de madeira e as osgas andando para procurar uma barata, né? Porque barata gosta de madeira. Aquele mofo do teto e as aranhas tecendo as suas teias ali, e assim, observando, né? Observando o ambiente, etc, etc, etc. Isso é muito interessante. E ele ficava, ele punha-se, o personagem punha-se a indagar se as aranhas o espiavam, se podia desprender as folhinhas ao vento. Desfolhar os dias, ou seja, desfolhar os dias dessa minha vida, as semanas, os meses. Soltar o tempo, recuperando-lhe a vida sem limite, né? É uma imagem. Dalcídio Jurandir é um camarada, é um escritor muito, muito bonito nisso. Porque ele vai te mostrando as imagens. Ele quer que você esteja no local que ele está descrevendo. E ele quer que você tenha essa experiência íntima de falar assim, poxa, caramba, o que ele está descrevendo, eu estou sentindo que é como se eu estivesse lá. É como se eu estivesse com o personagem. É como se eu estivesse sendo o próprio personagem ou aquele observador daquela cena, etc, 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 etc. E isso é sensações também, porque você vai sentindo o vento que batia nas mangueiras, que, né, fazia com força para tirar a roupa das cordas, etc. É muito lindo. E ele vai continuar. Sobre todas as coisas e os seres, sobre aquilo que ele chamava a escuridão da consciência, que se confundiam nessa viva sensação de treva, o cego do Arapinã volvia com as mãos inchadas. Ou seja, sobre todas as coisas e seres, sobre aquilo que ele chamava a escuridão da consciência. Escuridão da consciência. Vocês já se perguntaram o que é consciência? A consciência, ela vai depender muito da pessoa, né? A consciência para mim é isso. Consciência, não. Consciência é uma coisa. Consciência é aquilo que nós, no nosso íntimo, nos abarcamos, né? Que no nosso íntimo nos desenvolvemos, né? Isso é consciência. E é muito interessante que o Dalcídio fala justamente isso, né? Voltando, sobre todas as coisas, os seres, sobre aquilo que ele chamava a escuridão da consciência, que se confundiam nessa viva sensação de treva. O cego do Arapinã volvia com as mãos inchadas, e o seu grito, na Paricatuba, quando ao atravessar o igarapé seco, numa estiva alta, tombou na lama? Seria assim, talvez, a voz dos homens primitivos gritando o seu medo e a sua dor? Esse grito atravessou o mato e caminhou em Missunga até hoje, subterrâneo, quando os olhos se fecham e quando o receio detém o caçador diante do mato virgem. Ou seja, olha essa perseguição. E assim, ele coloca a palavra perseguição e ele coloca a palavra consciência e mostra essa imagem da perseguição, né? Seria assim talvez a voz dos homens primitivos, né? Primitivos gritando o seu medo e a sua dor. Esse grito atravessou o mato e caminhou em Missunga até hoje, subterrâneo, quando os olhos se fecham, quando o receio detém o caçador diante do mato, ou seja, aquela pessoa que está fugindo, que está correndo, atravessa o igarapé seco, etc, etc. Mas isso ele está falando daquela pessoa que foge da sua própria consciência, que é o que o personagem está fazendo. O personagem deita no colo de Mariana, fecha os olhos e tal, e tá pensando, olha a consciência, parará, tá, tá, tá. E ele fala, né? Esse grito, olha, se eu tô falando grito, é coisa de desespero, não existe grito, a não ser que seja um grito de brandura. Mas ó, esse grito atravessou o mato e caminhou em Missunga até hoje, subterrâneo. Quando os olhos se fecham e quando o receio detém o caçador diante do mato
virgem. Aí ele fala, longe, o mesmo pica-pau lavrando a macacaubeira. Macacaubeira, né? O escuro crescendo, crescendo até o limite em que tememos encontrar-nos unicamente conosco. Olha isso, né? Crescendo até o limite em que tememos encontrar-nos unicamente conosco. Muitas pessoas fazem a reflexão de que, por exemplo, muitas pessoas não têm essa consciência de se perguntar quem eu sou? Por que estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Aí você fala, não, as pessoas depressivas podem pensar isso. Na verdade, não, as pessoas depressivas elas estão querendo fuga. Fuga. Ela pode pensar isso? Pode, mas ela vai pensar disso de uma forma de fuga, de fugir do espaço, de fugir, né, dela mesma. A pessoa depressiva ela quer fugir dela mesma, quer fugir de uma coisa que é dela, que é intrínseca a ela. Mas ele fala, crescendo, crescendo até o limite em que tememos encontrar-nos unicamente conosco. É realmente um temor encontrar-nos. É realmente um temor encontrar com nós mesmos. Você fala assim, poxa, esse sou eu? Realmente esse sou eu? Eu acho que quem tem muito essa experiência de encontrar consigo mesmo é o suicida. Porque antes dele tirar a sua própria vida, ele fica pensando, então é isso, eu vou morrer mesmo. Eu vou me matar e ali vai acabar. Realmente eu encontrei com o mais íntimo meu, que é um, que é um, que é uma característica suicida, né? Será que é isso mesmo, né? E o Dalcídio, olha as palavras que o Dalcídio usa, crescendo, crescendo, olha a palavra, até o limite em que tememos encontrar nos Ricardo. Limite, outra vez a palavra. A vida tem limite? A vida não pode ter limite, mas a consciência sim. Isso que é interessante. A vida de fato, ela não tem limite, mas a consciência humana tem. A consciência humana, ela não é uma coisa esparsa. A consciência humana não é uma coisa fechada. A consciência humana não é aquilo que você pega o cadeado e tranca. Não. A consciência é uma questão aberta. A consciência é uma coisa que cresce. A consciência é uma coisa que tem limite, porque tem um limite que a tua consciência aguenta, né? Tem um limite que você que a tua como é que eu posso falar? Que o teu íntimo fala assim, já chega, eu não aguento mais. Isso é a consciência falando conosco. Mas ele fala crescendo, ou seja, cresce a agonia, cresce a perseguição, cresce o mal, até o limite em que tememos, até o limite, ou seja, até o limite que a gente fala assim, meu Deus do céu, eu vou encontrar comigo mesmo. Aliás, poucas pessoas querem se encontrar. No Brasil, principalmente, infelizmente, o Brasil, principalmente o brasileiro, morre de medo de ficar solitário. A solidão para o povo brasileiro é uma coisa assim muito sensível de se tocar. Porque o brasileiro, você, por exemplo, a pessoa que, por exemplo, tem poucos amigos, aquela pessoa que é pouco sociável, entre aspas, né? A pessoa fala, olha, você vai entrar em depressão, você não pode ficar sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém faz nada sozinho. E tem pessoas no Brasil que são sozinhas. E eu até brinco isso, porque eu sou um cara sozinho também. Às vezes a minha família, minha tia, minha avó, meu pai fala, você é muito sozinho, não pode, não sei o que. Eu falei, não, gente, a solidão, quando você se dá muito bem com ela, não é uma amálgama. Não é uma amálgama. Não é carência, não é nada. É a solidão, você gosta de ficar com você mesmo. Isso também não é egoísmo. Né? Você gostar da solidão não é egoísmo, não é uma coisa, ai, pronto, não quero contato com ninguém. Não, eu gosto, eu sou um cara, eu gosto de socializar, eu gosto de conversar com as pessoas. Mas a solidão também é uma coisa muito boa, porque você vai tendo a noção. E quando a pessoa ela tem uma relação íntima com a solidão, ela consegue se entender melhor, ela consegue exprimir dentro do ser dela, ela consegue ter uma visão maior, ela consegue ter um olhar sobre o que ela é mesmo com mais profundidade, né? E aí é o momento que você se encontra com você mesmo, a partir da solidão.
Eu sempre digo, olha, se você é um cara que gosta de literatura, um cara que gosta de livro, de cultura, de tudo, como eu gosto, como vários de vocês aqui gostam, você tem que se acostumar a ficar sozinho. Olha que reflexível isso, né? Vamos refletir sobre isso. Você tem que acostumar a ficar sozinho. Não adianta. Teve um menino que falou um dia isso pra mim. Eu estava na biblioteca da universidade estudando e ele me abordou, porque eu tinha livro, eu sempre levo livros, e geralmente a pessoa me aborda, deixa eu ver seus livros e tal. Eu falei, não, à vontade. E ele falou pra mim, ele falou que queria ter essa vida intelectual de leitura. Eu falei, cara, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que se acostumar com a solidão pra ontem. Não, mas por quê? Meu Deus, não sei o quê. Eu falei, não, não é que você, o padre Sartre-Lange, né, na sua vida intelectual, ele fala, né, que o intelectual, ele não é um isolado. Realmente ele não é isolado. Porém, ele necessita da solidão. Que a solidão não é uma matéria isolada, porque a solidão, você nunca na realidade é isolado. Porque mesmo você sozinho, você tem você mesmo. Você tem Deus, você tem outras coisas, mas você tem você mesmo. E você ter você mesmo não é solitário. Mas a solidão, eu falei para ele, a solidão, meu filho, é essencial para a vida intelectual. O intelectual, antes de tudo, ele é uma pessoa solitária. Ele precisa da solidão. Por que ele precisa da solidão? Porque, primeiro, nem todo mundo vai entender o que ele está fazendo, o que ele está buscando. Tanto é que eu acho muito interessante quando raramente eu recebo essa pergunta, mas quando eu recebo, eu sempre fico... A pessoa fala assim, por que literatura? Por que você gosta tanto de literatura? Por que você lê tanto? A minha resposta é a mesma. Cara, não sei. Não sei. É curiosidade, é inquietação. Eu sou muito inquieto, principalmente em literatura. Eu quero. Essa vida nada me agrada. Nada me agrada. O que me agrada é se eu tiver experiência literária, se eu tiver experiência religiosa. Eu sou um cara muito religioso, gosto de igreja. Então, assim. É uma coisa pra gente refletir. Mas é outra coisa. O intelectual é um cara solitário. Infelizmente, é um cara solitário. E eu acho que a solidão é benéfica para o intelectual. Veja o Dalcídio Jurandir. Vamos ver a vida do Dalcídio Jurandir. Dalcídio Jurandir foi aquele camarada que teve só empregos reles e aqueles empregos assim que o fulano armava para ele porque ele não tinha formação, não queria. Mas ele era escritor. A profissão pouco importa, porque a profissão era para ele sobreviver, para ele comer, para ele ter o mínimo de dignidade humana, como eu sempre digo. Se uma pessoa falar assim para mim, você indica a faculdade para quem quer ser escritor? Não. Não. A universidade não vai oferecer nada para o escritor. Nada. 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 A universidade não vai oferecer nada. Pelo contrário. Pelo contrário. A universidade ela vai te prender. Vocês estão entendendo? Ela vai te prender, ela não vai te oferecer nada. E esse senso de solidão que eu estou falando, a universidade vai deturpar. Que isso é besteira, não pode, o ser humano não pode. Mas não, o intelectual precisa da solidão, pessoal. Precisa da solidão. Como é que ele vai, principalmente o escritor, né? Vamos falar de escritor, porque eu sou escritor. Como é que você vai incorporar? Como é que você vai incorporar o estudo, a tua escrita? Como é que você vai ter, por exemplo, né, a inspiração, que a inspiração é totalmente construída, não é uma coisa que chega do nada, é uma coisa construída, saiba disso. Como é que você vai ter essa inspiração construída, com a construção de narrativa, tanto da sua obra como da sua própria vida, se você conversar com fulano, com ciclano, se esse Maria vai com as outras, que é típico do brasileiro, você querer a atenção. Vocês já perceberam? O brasileiro ele é muito carente, pessoal. Basta você ler Machado de Assis, que você vai perceber que o brasileiro é muito carente, principalmente as mulheres brasileiras. O brasileiro tem essa necessidade de atenção, ele quer a atenção de todo mundo, de todos. Por isso que muitas vezes o brasileiro mente, por isso que muitas vezes o brasileiro faz um monte de coisa para chamar a atenção. Isso é desde pequeno. A criança ela já começa a mentir para chamar a atenção, para ela ter atenção só para ela. Ela começa a fazer coisas absurdas para ter. Isso é uma coisa cultural e que a gente tem que destruir isso. Eu tento destruir isso todos os dias, porque eu acabo muitas vezes fazendo isso. Porque é muito tempo, gente. Eu tenho 22 anos de idade, então são 22 anos tentando acabar uma coisa que é desde nascença, que é o fato de chamar a atenção. A gente quer ter atenção, né? Diferente, por exemplo, de um europeu. O europeu não quer atenção de ninguém. Eu tenho até uma amiga que ela já foi para Inglaterra. Ela fala, Wesley, aqui ninguém cuida da sua vida. Sabe como é que é?
Ninguém cuida da sua vida. Ninguém dá opinião sobre a sua vida. Já viu isso? O brasileiro é muito de dar opinião. O Dalcídio comenta muito sobre isso. A pessoa começa a contar a história dela e aí a gente já começa a dar opinião. Olha, eu acho que você devia fazer isso, aquilo. E ela falou que aqui na Europa não tem nada disso, entendeu? Ninguém tá nem pra você. Aí você fala assim, não, mas isso aí é ruim. É ruim, claro, porque a gente precisa do calor humano e isso no Brasil tem. Mas por um lado também é bom. O brasileiro tem essa necessidade de cuidar da vida dos outros também. Por exemplo, eu sempre brinco que um dia eu tava conversando com uma amiga minha, né? Uma amiga muito querida. E ela contando do namorado dela e não sei o que, a dificuldade que ela tinha no relacionamento dela, parará, tatatá, tiquiti, tiquiti, tiquiti. E aí no final ela ficou calada e eu fiquei calado olhando assim pra ela, só escutando ela. Ela falou, Wesley, eu quero a tua opinião. Eu falei, ah, bom, tu não me fala. Ela falou, não, mas é normal. Eu falei, não, normal não. Se você quer minha opinião, você me pergunta. Como é que eu vou dar opinião sobre alguma coisa que você está me contando, sendo que eu não estou vivendo essa experiência, eu não sei dessa realidade? Agora, se você pedir minha opinião, aí é outra coisa. Aí eu vou analisar, etc. E talvez eu tenha até uma opinião formada antes de você pedir essa minha opinião, mas eu não vou dar, cara, porque é falta de educação. Para que eu vou dar? Eu não vivo a tua vida, eu não vivo os teus sentimentos. E é uma coisa que o brasileiro tem que se acercar disso. E eu só pude acercar disso lendo, né? Dalcídio Jurandir. Se vocês leem Marajó, que eu quero que vocês leiam, na metade do livro ele vai falar muito bem disso, dessa necessidade de atenção e da necessidade do pessoal cuidar da vida do outro, né? Outra coisa que minha amiga falou, né, quando ela visitou Londres, etc., Manchester, Birmingham, ela falava o seguinte, né? Ela falava assim, olha, se você chegar no inglês e pedir um favor para ele faz de imediato. Diferente do Brasil, né? A depender, você pede um favor pra pessoa, a pessoa, né? Ela, depois eu faço, vou ver pra você, não sei o que, parada. Ela falou, se você pedir pro inglês, ele faz o possível, ele para o que ele tá fazendo e faz o favor pra você. Mas se você, na mesma hora, fala assim, não precisa, não precisa, ele para, não precisa. Se não precisa, não precisa. Certo? Aí ela disse, já falou assim, no Brasil não tem isso, Wesley. Eu falei, é verdade. No Brasil, se você pede um favor pra pessoa e a pessoa fala, pô, não tem como não fazer. Ou se a pessoa, né, faz o favor, né, e às vezes você não é muito satisfeito com o favor, você já cria teorias da conspiração. A pessoa não gosta de mim, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo outro, a pessoa tá. Ou senão, quando você pede um favor pra pessoa, né, e a pessoa faz de imediato, né? Ou se não faz por algum motivo, né? Você já cria uma teoria mirabolante na cabeça, né? Isso é um defeito, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção para a gente não cometer isso. Mas, voltando à solidão, o intelectual precisa da solidão. Se ele não ter solidão, é muito difícil. É muito difícil ele tentar incorporar, por exemplo, na sua obra, uma experiência para ele transmitir, por exemplo, uma experiência para os seus leitores, sem a experiência pessoal, singular da solidão, fica muito lé com cré, né? Então, é necessário ter a solidão. Os grandes escritores foram solitários. E eu estava falando de faculdade, os grandes escritores não participaram de nenhuma faculdade. Por exemplo, o escritor que eu lembro assim agora, que participou de faculdade, que era professor universitário e tudo mais, era o Tolkien. J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, né, O Hobbit. Ele sim era um professor, era tudo mais. Até porque para ele criar aquelas civilizações todas dos Seus Anéis, do Hobbit, etc., ele teve que estudar toda a cultura anglo-saxã, criar alfabetos inteiros, etc. E isso uma pessoa tem que ter um estudo universitário, acadêmico, um estudo mais específico, né? Mas assim, a maioria dos outros escritores geniais, tem muito escritor muito mais genial que Tolkien, por exemplo, sequer pisaram numa universidade. Sequer pisaram numa universidade. Machado de Assis é um gênio, nunca nem pisou nem no ensino básico, pessoal. Né? Então é uma coisa pra gente se refletir. A universidade não vai oferecer nada pro escritor. Essa é a verdade. Queira você concordar ou não, mas a universidade não vai te oferecer. Eu quero ser escritor, eu vou entrar pro curso de letras, eu vou entrar pro curso de jornalismo, eu vou entrar pro curso de direito. Olha, você vai se decepcionar, porque não vai estar nada. A faculdade do escritor,
A enciclopédia do escritor são os livros, pessoal. São os livros. Como é que eu me torno... O professor Rodrigo Gurgel fala muito isso. Como é que eu me torno um bom escritor? Lendo. Lendo muito. E, lógico, escrevendo. Todos os dias. Né? A escrita, né? O escritor ele tem que ser disciplinado. É todo dia escrever. Ele não pode ter muito hiatos. Não pode ter muito hiatos. Como a Clarice Lispector fala, né? Ela fala até uma coisa interessante. Eu acho linda ela falando. Ela fala que escreve porque é mais forte do que ela, né? Eu acho muito lindo isso. Eu escrevo que é mais forte do que eu. Então é isso, né, pessoal? A faculdade não vai dar nada para o escritor. Nada, nada, nadicas, caçarolas. Não vai dar nada para o escritor. Pelo contrário, vai fazer a vocação do escritor se apagar. Entendeu? Porque, por exemplo, você está querendo escrever, digamos, um exemplo, está querendo escrever sobre a beleza da mulher, só que a beleza da mulher tem que olhar dos olhos do feminismo, por exemplo. É umas aberrações que a universidade produz, que é um absurdo. E eu vejo, cara, eu todos os dias eu tô na universidade, estudando na biblioteca, eu fico muito tempo na biblioteca, e eu vejo, assim, uns jovens, assim, sabe, uns comportamentos, sabe, umas dancinhas, sabe como é que é? Uns diálogos, às vezes eu vejo uns diálogos, assim, dos jovens, eu falo, meu Deus do céu, cara, as pessoas, olha o nível das pessoas, olha o nível dos nossos jovens, porra. Só conversa sobre porcaria. Sabe, aquela dancinha, aquele comportamento infantil, aquela criancice. Porra, pelo amor de Deus, cara. Foca numa coisa, pelo amor de Deus. Você tá na universidade, tanta coisa boa pra aprender. Mas não, ele tá ali naquele... ele quer amigo, sabe? E muitas vezes, dentro da biblioteca, eu fico imaginando... Gente, como é que a pessoa não tem noção que ela tá num espaço público? Falar alto em espaço público é falta de educação. Principalmente biblioteca, que a pessoa tá ali querendo estudar, querendo refletir sobre algo, querendo ler, querendo... Sei lá. E a pessoa tá falando alto, tá... Pá, não sei o que. Poxa. Uma coisa. E aí você no Brasil, você tem que viver nessa loucura brasileira. Não é, pessoal? No Brasil você tem que precisar de sanidade ao quadrado para se viver, ao cubo, ao quádruplo. Porque é isso, você vive no Brasil é isso, sabe, essa noção aí. Muito, muito difícil. Enfim, continuando aqui, finalizando, que é o último trecho aqui dessa parte. A sombra do sangue dentro do olhar. A sombra do sangue dentro do olhar. As imagens do tédio e da infância misturando-se. O desejo de uma inércia em que todos os desalentos se afundassem, todos os vagos ímpetos morressem para sempre. Seria, assim, talvez uma verdadeira experiência da morte, um sono no fundo do rio, o retorno àqueles terrores de menino diante do sono que o assaltava na sombra da rede sem embalo, dos sustos que Mariana lhe dava, dos latidos do cão naquela noite chuvosa em que, no barco do pai, subiu o rio morto, passando por um trapiche abandonado onde, por que teria suposto, devia haver um menino morrendo. Olha, essa questão da morte do Dalcídio também é muito, porque o irmão do Alfredo morre afogado. Se vocês lerem, eu comentei isso na primeira aula. No Chove nos Campos de Cachoeiro, o irmão do Dalcídio morre afogado e o irmão do Alfredo morre afogado e quase Alfredo morre afogado também. E ele fala a sombra do sangue dentro do olhar. A sombra do sangue, né? E ele fala as imagens do tédio da infância misturando-se. O desejo de uma inércia em que todos os desalentos se afundassem, todos os vagos ímpetos morressem para sempre. Seria, assim, talvez, uma verdadeira experiência da morte, um sono no fundo do rio. Olha essa imagem do afogamento do irmão, do Alfredo que quase se afogou no fundo do rio, a pessoa esquecida. O retorno àqueles terrores de menino diante do sono que o assaltava na sombra da rede sem embalo. Aquela rede mórbida que você vai, né? E a sombra da rede que assaltava sem embalo, o susto que Mariana lhe dava. Né? Olha o fluxo de consciência, o fluxo de imagem que Dalcídio proporciona. E ele fala muito da morte. Né? Ele fala muito da morte. Morrer é sempre uma coisa dolorosa para o ser humano. Morrer, deixar de viver. E tem muitas pessoas que já estão mortas, principalmente no Brasil.
Porque morrer fisicamente e morrer espiritualmente é outra coisa. Espiritualmente é quando você não acha graça em nada, quando você já está tão na inércia, como o próprio Dalcídio falou nessa parte aqui, você não consegue absorver nada, você não consegue se assombrar, você não consegue se assustar. Para você a vida é isso, a vida não é ligada. E por isso que eu gosto muito do Ferreira Goulart, que ele diz, né? Eu importo com pessoas que estão ligadas à vida, pessoa que quer viver. Ora, pessoa que não quer viver, dane-se, né? É muito interessante. Enfim, então, pessoal, é isso aí, né? Essa foi Cultura e Experiência Literária na obra Marajó, né, da Alcides Jurandir, né? Na próxima, a gente já vai para outra obra, né? Que se eu não me engano, são 3 Casas e um Rio, a próxima obra. Enfim, muito obrigado. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e estudemos a literatura da Alcidiana. Certo? Até mais, pessoal.